Salve cervejeiro, salve cervejeira, muito bem-vindos a mais uma edição do Pindureta Cast, o podcast das boas cervejas e das boas histórias. E hoje, além de tomar uma cerveja muito legal e falar sobre cerveja, a gente vai falar sobre teatro. E eu trouxe talvez um dos caras que mais entendam de teatro no Brasil, porque há 30 anos ele montou um festival, o Festival de Teatro de Curitiba, que é o maior do país e um dos 5 maiores do mundo. Cara, Leandro Noffels, obrigado pela tua participação aí, pela tua vinda, viu, cara? Obrigado por considerar eu para estar aqui sentado, que acho uma honra. Olha só, agora a gente vai começar com a parte mais foda desse podcast aqui, que é o cumprimento, cara. A gente tem que fazer uma curva aqui, porque o Tatu enfiou um monte de microfone na nossa frente aqui. Boa. Valeu, cara. Cara, eu sou fascinado pela história do festival, já te falei isso algumas vezes, né? E eu todo ano tento ir em algumas peças, e eu sempre fico pensando assim, cara, como é que esses caras criaram um negócio tão legal, tão bacana pra cidade? E aí, conversando contigo um pouco aqui antes, eu também não sabia que, já tem há 30 anos o festival, né? Eu queria que você começasse, cara, contando pra gente um pouco, como é que foi essa história, meu? Há 30 anos atrás, você, teus amigos, piazada com menos de 20 anos... Como é que veio? Como é que foi essa história de criar um festival? O que vocês imaginavam? O que vocês queriam? Conta essa história pra gente aí do começo, cara. Putz, Douglas, acho que tem que contextualizar, né? Porque Curitiba, o Brasil, o mundo é de um jeito, e hoje, e há 30 anos, era bem diferente, né? Especialmente a velocidade da troca de informação, o acesso logístico, Curitiba na projeção em relação a outras cidades, centros maiores. Então, o festival começou da percepção que só tinha um espetáculo de teatro passando em Curitiba. Só tinha o Guairão, eu imagino. Só tinha uma peça passando no Guairinha. O Guairão fechado, outras salas fechadas. E entendeu-se que tinha ali uma possibilidade grande de fazer alguma coisa, de fazer um movimento. Eu trabalho com isso há 30 anos, mas não achei que era a minha atividade comercial, profissional. Era muito mais uma vontade de fazer do que uma vontade de ganhar ou de empreender. Nem tinha esse termo, acho que conhecido na época, né? Então, basicamente foi isso. Tinha um espetáculo de teatro passando em 1991. E aí, esses amigos se juntaram e fizeram um levantamento interessante, até, de certa forma, empírico, assim, ninguém tinha essa ciência, né? Vamos levantar quantas salas de teatro tem em Curitiba? Quantas tinham? Mais de 100, por incrível que pareça. Que ainda existem. Se você for pensar dentro de clube, dentro de igreja, dentro de escola, salas que se tornaram outras coisas recentemente, mas, assim, por exemplo, ali no Terminal Guadalupe, para quem é de Curitiba, o padre Reginaldo pegou um teatro super tradicional e transformou no estúdio dele. Esse teatro estava lá, né? E está lá ainda, só que hoje não é utilizado para apresentações externas, né? Então fez esse levantamento e aí pensou-se nessa possibilidade de montar esse festival. Já tinha alguma iniciativa assim em algum outro lugar do mundo na época? Assim, não? Não que se soubesse, não que a gente soubesse. Como, de novo, era muito difícil ter a informação, né? Me lembro quando a gente montou o escritório, uma das grandes conquistas foi ter comprado uma máquina de fax, que tinha uma secretária eletrônica. E a gente tinha que alugar a linha telefônica, né? Não tinha celular. Lembro que no segundo festival de teatro a gente alugou uns tijolos da Motorola, e que usava só quando precisasse, porque cada ligação era uma fortuna. Para trazer cenários, as estradas não eram duplicadas, esburacadas. Então você pegava um caminhão com o cenário do espetáculo, você não sabia quando ia chegar, de que estado a carga ia chegar. Como é que foi o primeiro? Como é que foi o seu primeiro, cara? Quantas peças tiveram? Então, basicamente foi o seguinte, Douglas. A primeira ideia era pegar o Teatro Guaíra e trazer as maiores bilheterias do Brasil. Esse era o plano do Festival de Teatro de Curitiba. Então, vocês iam surfar em algumas peças que já tinham um pouco de... Sim. 10 dias, 10 espetáculos, pronto. Você falou que eu sou um dos caras que mais entende teatro, eu não entendo nada de teatro, mas um pouco de produção eu entendo. Não, hoje você entende. Hoje, um pouco de produção. Então, assim, é impossível você colocar um espetáculo depois do outro, porque tem montagem, desmontagem, luz que você tem que subir e afinar, entendo assim, marcar cada cena. O ator vai estar ali e a luz tal vai acender em cima dele, e assim por diante. O som, né, o equipamento de som nem existia tão tecnológico como tem hoje, mas tem uma captação de som para algum tipo de voz, ainda já tinha.
projeção não tinha, mas enfim, não tem como você montar um espetáculo por dia. E aí, por uma série de circunstâncias, a gente conseguiu convencer o Banco Bamerinos a patrocinar o evento. Mas o Bamerinos exigiu que a gente trouxe. Uma das perguntas foi: quantos eventos vocês já fizeram? Não, nenhum. O que vocês entendem de teatro? Nada. Então, ok, a grana está aqui, mas tragam alguém que entenda disso para montar esse festival. E a gente trouxe um profissional de São Paulo, que aí desenhou diferente. Não, a gente não consegue uma sala só, a gente precisa de X salas, a gente não tem que trazer as melhores bilheterias, a gente tem que trazer espetáculos com outro tipo de pegada, a gente tem que pegar aqui espetáculos que não viriam para Curitiba, fazer um grande encontro, enfim, fez um desenho completamente diferente do que a primeira versão. O fato é que nosso plano de fazer os espetáculos no Teatro Guaíra, ele não aconteceu porque existia uma diferença, uma divergência entre o governo do estado e o Banco Bamerinos. Na época, o Zé do Chapéu, ele era envolvido na política, ele era até senador, o Roberto Requião era o governador, e a notícia que a gente teve é o seguinte: com o patrocínio do Bamerinos não existe Teatro Guaíra. E a gente tinha já um patrocínio do Bamerinos, já tinha um caminho montado de X espetáculos, etc. Foi quando a gente procurou o Jaime Lerner, para dizer, a gente tem o patrocínio, a gente tem os espetáculos. O Requião disse isso. Aí ele falou, já que o Requião disse isso, vamos fazer isso. Basicamente, a gente falou assim, a gente não tem uma sala grande, na verdade a gente precisava de 2 teatros, né? A gente não tem tal sala. Ele falou, desenho no guardanapo, falou, tem um plano aqui, sabe lá o Parque das Pedreiras? Eu falei, não, eu tava nessa reunião, né? Não sei. Lá no Pilarzinho tem o Parque das Pedreiras, e lá tem uma pedreira grande e tem uma pedreira menor. Na grande eu pensei em fazer shows, e na menor tem um projeto, uma ideia de fazer um teatro, um anfiteatro. Que é a Pedreira Paulista. Que é a Ópera de Arame, né? Uhum. Fazer um anfiteatro. Eu ia deixar esse projeto para o meu sucessor, mas já que vocês vão fazer esse festival de teatro, eu vou antecipar essa obra. E isso foi, sei lá, em agosto, em outubro começou a obra, e em março, o festival começou no dia 19 de março, no dia 18 ele entregou a obra. A gente estava montando o cenário e ele estava soldando ali a passarela. E assim a gente tem a Ópera de Arame, e assim a gente levou para lá 3 espetáculos. Além do Canal da Música, que de Curitiba também sabe, também era uma situação, era um imóvel que a Caixa Econômica tinha tomado por alguma circunstância negocial. A prefeitura queria assumir aquilo, mas estava no imbróglio. Aí a pessoa da prefeitura falou pra gente, entrem lá que ninguém vai... Não é terra de ninguém. Ninguém vai fiscalizar, né? A gente não pode dar para vocês oficialmente, então entrem lá que vai dar tudo certo. E a gente, então, nós fomos os primeiros a utilizar aquele espaço com esse fim cultural que hoje tem lá, né, estúdios e salas de apresentação, e a sede da Rádio Educativa está lá, mas a gente usou esse local pela primeira vez. E aí a gente se perguntou os números. Então a gente trouxe na primeira edição do evento 14 espetáculos, usamos 5 teatros, e 12 peças em 5 teatros, e mais 2 peças na rua. E, de novo, contextualizando Curitiba, contextualizando a sociedade, contextualizando o momento. Só o fato de você fazer uma peça numa segunda-feira à noite é uma coisa incrível em Curitiba, né? O fato de você... Fazer uma peça na rua? Peça na rua, exatamente. Como é isso? Peça na rua. E a gente estava inaugurando um teatro num tempo em que estava todo mundo muito cético, pós-plano Collor. A gente tinha patrocínio privado antes das leis de incentivo, que era o Bamerindos. A gente está reunindo os grandes diretores do Brasil num centro fora do Rio de São Paulo. Tem muita gente de fora, muito artista de fora? Todos com exceção de um espetáculo, todos eles eram de fora, né? E a gente focou nos grandes diretores, também fruto desse profissional que trouxe uma curadoria. Não sabia nem o que era uma curadoria, né? Então, quem são os caras e tal, esses são os grandes diretores do Brasil. E a gente, por fazer isso, a gente conseguiu reunir, claro, hoje também entre aspas, fácil, você manda um direct para alguém se você tem acesso às pessoas. Antes não, antes você... Você conseguiu o telefone do cara? Exatamente. A primeira dificuldade era conseguir o telefone, a segunda era o cara te atender. E aí, como você não tinha celular, então aconteceu, por exemplo, de eu ligar pro Antônio Fagundes e conseguir o telefone do Fagundes. Então tem uma chance de falar com o cara. Aí o telefone cai na secretária eletrônica. Daí você deixa um recado. Aí você deixa o recado fazendo o quê? Deixando o teu telefone. Só que
Daí você fica o quê? Sentado do lado do... Fica refém do... Você fica sentado do lado da parede esperando que o cara ligue, porque não tinha, de novo, não tinha celular. A gente até tinha uma secretária eletrônica, né? Mas e se o cara liga e resolve não deixar recado? Sim. Né? Então você tem que estar de prontidão caso o telefone toque, porque pode ser a única chance de você falar com aquela pessoa. Depois não sabe o quê? Não consigo falar com os caras, vou desligar. Não vou ligar mais. Então, o fato de se reunir as pessoas no mesmo lugar era uma situação muito importante. As feiras de negócio, pegar lá 200 e tantos anos, quando foi feita a Torre Eiffel por causa da Feira Mundial, as feiras mundiais eram isso, era a chance das pessoas mostrarem e se encontrarem no mesmo local, no mesmo tempo. E isso, pré-internet, pré-comunicação instantânea, foi muito importante. Então, quando a gente reuniu esses 12 grandes nomes do teatro brasileiro, 14 grandes nomes do teatro brasileiro aqui, virou uma referência, um negócio muito maior do que a gente pudesse imaginar que ia acontecer. Na época, a gente tinha 25 mil ingressos para vender, e a gente vendeu os 25 mil ingressos. Foi uma resposta 14 peças, você falou? 14 peças, 12 em teatro e 2 na rua. E hoje, por exemplo, só para ter uma ideia, assim, o festival, a edição desse ano, quantas peças mais ou menos tiveram, assim? Só peças de teatro, 450 diferentes. E aí tem, se imaginar que cada um tem no mínimo 2 sessões, dá para imaginar 2 sessões e meia. Então a gente tem pelo menos 1000 apresentações diferentes que acontecem nos 15 dias. Antes eram 10 dias, agora são 15 dias. Antes eram, sei lá, 200 profissionais, hoje são 3.000 artistas que vêm a Curitiba ou que estão em Curitiba e que estão envolvidos de alguma maneira se apresentando. O público era 25 mil, hoje é 250 mil. Muita gente de fora, né, cara? A gente tem uma pesquisa que é feita pelo Convention Bureau, pelo Trade Turístico e pelo Sebrae, eu acho, que diz que 14% do nosso público é de fora de Curitiba. Eu achei que era mais, cara. 14%, mas traz um impacto bem importante, porque a ocupação da hotelaria é bem grande. A gente repercute nos restaurantes, a gente repercute nos serviços que fazem parte, né? Se for imaginar que, sei lá, o pai que tem filho pequeno, os pais que têm filho pequeno, tem que contratar alguém para ficar com o filho. É um ecossistema, né, cara? Total. É o restaurante, o pipoqueiro, o estacionamento, o hotel. Quem trabalha na produção, por exemplo, porra, cara, gráfica, cara que faz Exatamente, cenário. É uma grande cadeia de diversos serviços, né? A transportadora, o cara da van. Então, a gente envolve, a gente sabe que a gente contrata 800 pessoas e a gente estima que outras 2.000 pessoas são impactadas nesse momento. Você já foi homenageado como cidadão honorário alguma vez ou não? Não, eu tive uma homenagem do governo do estado, que é uma comenda da ordem, esqueci o nome da ordem, mas eu tenho essa comenda. Assembleia Legislativa, mas a Câmara dos Vereadores não. Eu vou ligar pro Greca essa semana, vou falar com o Greca, e se o Greca não me atender, eu vou ficar esperando o próximo prefeito, porque você veja assim o grande ativo, né, cara, que vocês criaram para a cidade, né? Porque por um lado tem essa questão da movimentação da economia. Pô, legal. Mas, cara, tem algo que é muito maior, assim. Eu vou te dizer, assim, que talvez é algo que mexe até com a estima das pessoas. Assim, cara, Curitiba é um lugar da Estação Tubo, do Biarticulado, do Festival de Teatro, Porra, vai lá. Mas isso sem dúvida, sabe, Douglas? Eu acho que a gente pega, assim, esses 30 anos que tem o evento, né? E a gente tem essa mudança social, tudo bem no mundo, mas na cidade também. E eu acho que exatamente, essa autoestima, essa valorização do que é seu, do consumir o próprio, né? A gente tem, por exemplo, no Brasil, a gente tem essa coisa, né? O que é importado é melhor. E isso, se você for pesquisar, tem a ver com a época do Brasil colônia. Como o Brasil era uma colônia, a corte portuguesa não permitia que nada fosse produzido aqui. Né? Então, e o que era produzido aqui sem equipamento, sem técnica... Nunca teve valor. Não tinha qualidade, não tinha valor. Logo, tudo que vinha de fora era melhor. E passados 400 anos desse momento, a gente ainda continua... Os resquícios. Olha só, chocolate importado, cerveja importada. Eu ia te falar isso, né? A gente tem, cara, a propriedade para dizer isso, porque a gente coloca lá... hoje a gente vive um momento assim que a gente coloca 2 cervejas lupuladas que vêm de fora e põe 2 IPAs lá que a gente faz na Way, na Gaudi, em algum outro parceiro. Os produtos nacionais são melhores, cara. Exatamente. Mas o cliente muitas vezes reconhece o valor, ele dá mais valor
para aquele negócio que veio de fora. Então cara, é um processo, né? Sim, porque, e aí eu vou te dizer isso, né? Que eu vejo esse movimento cervejeiro que começou há 15 anos em Curitiba, e é um movimento que tem um auto-orgulho, que tem uma auto-orgulho, não sei se é pleonasmo, mas enfim, mas que traz um orgulho e que tem um consumo próprio muito interessante, porque há 30 anos em Curitiba não se consumia o que era produzido aqui. E aí se pega assim... Pagava pau porque é de São Paulo. Exatamente. Né? Então, assim, o intercâmbio que o festival proporcionou, levando uma série de profissionais para o mundo, profissionais que começaram a ser conhecidos e se relacionar com outros de maiores ou de menores centros. E hoje, Curitiba é a cidade que tem maior número de profissionais depois do Rio de São Paulo nas TVs, por exemplo, ou próprio fazendo teatro no Rio e em São Paulo, que continuam sendo os grandes centros. Mas há 30 anos Porto Alegre era mais referência, Belo Horizonte era mais referência, Salvador e Recife eram mais referência. Eu tinha uma pergunta para te fazer sobre isso aqui, cara, que eu fiquei pensando assim, a época que você começa a planejar o festival do outro ano, assim, você começa a entrar numa roda viva, né, cara? Porque daí começa, da curadoria, a produção, o patrocínio e tal. E eu fico imaginando também que deve ter um efeito contrário, né? Daquela galera que é daqui, vir com aquela ladainha do coitadinho, né? Pô, você só valoriza o que é de fora, tem que valorizar o teatro aqui. A gente já teve bastante disso, mas acho que a gente hoje tem uma relação bastante saudável com o pessoal. Eu ia te perguntar isso. Né? Sim, que a gente mapeia isso, a gente tenta dar o apoio que o festival pode dar, a visibilidade que pode dar, a troca que pode dar. A gente estava falando antes sobre a questão do mercado, né? Então, às vezes as pessoas não saibam, mas existe um mercado das artes. Assim como existe o mercado da cerveja, você vai numa feira de rua, você compra o queijo, você compra a fruta, você compra qualquer coisa lá, o caldo de cana que seja. Existe em festivais, em encontros, existe a feira dos espetáculos. Quem são os compradores? São pessoas que administram as salas de apresentação. Quem são os vendedores? O conteúdo, quem criou algum tipo de entretenimento que está disponível para circular e para vender ingresso e para gerar renda, dinheiro, trabalho para um monte de gente. Mas esse cara é a companhia? Por exemplo, dentro da companhia ele tem essa criação de conteúdo, cara pode ser contratação dos artistas ou é um terceiro, cara? Depende da maturidade de cada companhia, cada espetáculo. Nem sempre um espetáculo é feito por uma companhia. Às vezes pessoas pegam aqui o mundo cervejeiro, vão lá, são ciganos. Os caras não têm planta. Então os caras não têm sede, os caras não têm vínculo e se juntam para fazer um espetáculo que pode se apresentar em um período X e morrer, ou que pode ter a pretensão de circular. Então, às vezes um puta roteirista fala, cara, vou fazer uma interpretação, algo dessa história aqui, puta, acho que essa companhia aqui é legal para me ajudar a contar essa história. Então, tem, por exemplo, um festival de Edimburgo. O Festival de Edimburgo começou em 47, pós-guerra, com o intuito de atrair turismo para a cidade, que é uma cidade sensacional. Você já esteve lá? Não tive lá. Porra, você toma tudo que é o whisky do mundo, você toma as cervejas escocesas, a cidade é linda e de 500 mil habitantes, a cidade recebe mais 500 mil, ela dobra a população. Então, obviamente, não tem lugar para todo mundo nos hotéis. Vão nas cidades vizinhas. O dormitório de universidade, etc, etc. Você vai lá e existe, por exemplo, um cara que tem lá espetáculo só sem fala, porque ele acha que esse vai viajar pro mundo inteiro, espetáculo sem, né, non-verbal. Que já é um evento mundial, né, cara? Sim, sim. Então lá todo mundo se encontra justamente para isso. Fazendo um paralelo, né, dadas as proporções, o que a gente tenta fazer aqui para esse espetáculo curitibano que você está falando é exatamente isso. Não dá apenas o público, não dá apenas um apoio, mas dá a possibilidade da continuidade, da perenidade, porque o produto teatral ele é muito efêmero e ele depende de pessoas, né? Não adianta o filme, o cara grava uma vez e está no mundo inteiro. Aqui não, uma peça de teatro, o artista tem que estar lá toda noite, todo dia, se apresentando e tal, e se ele não for, não acontece aquele espetáculo. Então tem essa característica, e essa característica parece que é uma artesania, mas não, ele pode existir um mercado por trás, então você perguntou quem faz isso.
Existem agentes, se a companhia está mais madura, existem eles mesmos, às vezes eles nem sabem, e aí alguém tem interesse em comprar. Às vezes algum grande teatro pode... Sim, aí tem, por exemplo, vários... Tipo a Netflix dos teatros, assim, né? Fala assim, cara, produz um conteúdo para mim. E existe, por exemplo, tem uma empresa em São Paulo, em Porto Alegre, chamada Opus, que tem hoje, eu acho que 20 teatros pelo Brasil. E eles precisam de conteúdo que circule. Então, eles são compradores disso. Os musicais, né, os grandes musicais que estão sendo montados, eles já nascem hoje com 2 versões. A Full e a Pocket, e a Pocket depois está disponível para circular. Enfim, é muito interessante que é a minha praia, além do impacto artístico e social, ver sim o impacto econômico e financeiro disso. Porque cada vez mais com a inteligência artificial, estão fazendo filme agora, né? Não sei se sim, essa greve que está rolando agora tem a ver com isso. Por quê? Porque a inteligência artificial consegue já fazer um filme com o Tom Cruise sem o Tom Cruise. Sim, louco, né? Muito doido. E na dúvida faz uma greve, né, cara? Pelo menos pra sentar e conversar. Exatamente. Né? Mas... Eu não sei se eu entendi muito bem esse negócio, mas, cara, vamos fazer uma greve porque daí a gente vai sentar e conversar. Sim, porque o roteiro, o ChatGPT tá fazendo o roteiro, o roteirista tá ficando dispensável, o ator tá ficando dispensável, o diretor tá ficando dispensável. Mas no entretenimento ao vivo, no teatro, por enquanto ele não tem como fazer. Talvez daqui a pouco tenha a holografia, a projeção, que ainda é diferente, porque ele é o cuspe, não adianta, a projeção vai cuspir. Né? O ator lá vai. Então, cada vez mais, na minha opinião e na minha experiência, o show tá ganhando. Veja, esses shows todos lotados, essas turnês, foi o ano que mais vendeu ingresso na história. Esse ano fechado, julho 22, junho 23. Você tá falando do festival daqui ou não? Tô falando do mundo. De shows de música ao vivo. Sim, por causa da volta da pandemia, provavelmente, né? Eu acho que a volta da pandemia e essa exclusividade. Você foi no show do Titãs ali? Fui, sensacional. Animal, né? Sensacional. Puta merda. De produção, não, os caras estão voltando e tal. Por quê? Porque as pessoas querem isso, querem o contato. Né? Eles querem o que é único, né? Eles querem o que é produzido em pouca escala. Eu acho que o mundo mudou em relação a isso. Então o teatro tem um potencial econômico nesse sentido, especialmente se organizar para isso. Cara, você usou uma expressão antes ali, eu fiquei pensando, você falou, puta, eu nem sei se eu entendo de teatro, mas eu fiquei pensando, acho que você não precisa entender de teatro, você tem que sentir, né, cara? Teatro é uma coisa muito de você... Porra, se você entender aquela emoção, aquela mensagem, aquela... Douglas, vou te dizer o seguinte, cara. O que é a vida, cara? Entendedor de teatro também é uma raça chata pra diabo, né, cara? Entendedor de qualquer coisa é chato. Isso aí. O cara que quer cagar regra é sempre chato, dizer que você não entendeu o que ele percebeu. Então, você gostou? Então valeu, né? Você gostou, pra valeu. Mim é isso. Né? Mas o que é a vida, cara? O vida é uma constante troca de histórias. A gente tá aqui contando história. A gente chega em casa, no almoço de família, filho, como é que foi tua aula? Vai contar uma história. E o teu dia? A gente tá sempre contando história. E o teatro é isso. O teatro, só que diferente dessa coisa corriqueira de ser no bar, ser na mesa de casa, ser tem uma formalidade. Tem uma formalidade, tem um interesse de você ir lá. Então a história tem que ser um pouco diferente. Você não vai lá para assistir uma história assim, foi bom e pronto, né? Tem que ter uma emoção, tem que ter uma sacada. Então, né, você pega lá o Shakespeare, sempre tem uma reviravolta. Sim. Né? Então, mas basicamente, cara... Entender não tem nada a ver com saber, é a luz, é o ator. Você fala, porra, curti, valeu a pena, vou indicar, isso me pega. Mas não precisa me pegar. Eu acho que tem muito disso, assim, não, eu preciso ir no teatro porque eu quero pensar. Não, eu quero ir no teatro porque eu quero rir, cara, eu quero não pensar, então, eu quero contemplar. E é muito válido. Esse ano eu fui uma das peças que eu fui foi aquela da Giardini e do Caruso, do casal, né? E aí eu fui com a minha mulher, tal, quando a gente saiu, eu falei assim, cara, que do caralho, né? Porque os caras são tão bons, cara, que eles conseguem chegar num nível de comunicação tão apurado que ele consegue se conectar com um público que não é um público de teatro, mas que riu de trejeitos e tal, mas ele consegue também contar uma piada sofisticada de nuances de relacionamento, assim. E, cara, ele tá no mesmo lugar falando com várias pessoas em níveis intelectuais diferentes. Então, um negócio complexo, né, cara? Assim, eu, pelo menos, acho, assim, eu não sou entendedor de teatro, mas eu acho mais complexo que o cinema, porque, porra, ele é ao vivo ali, você tá perto do cara, né? Tem umas coisas ali que tornam muito mais cabeludo o negócio, né?
aqui é artesania, né? O cinema, antes de um filme ir pra rua, ele é testado, ele tem sala de pesquisa qualitativa. Sim. Gostei, não gostei, não gostei. Edita diferente. Muda o roteiro, ele dá tempo de você produzir de acordo com o gosto do freguês. Aqui é diferente, né? Esse espetáculo específico que você está falando é uma simplicidade incrível, né? Porque é um sofá, um tapete, uma luz muito simples. Dois caras. Dois atores, uma atriz e um ator. E a beleza dessa apresentação é a história e a forma como, né? As pausas no momento certo, a clareza da dicção, porque às vezes você não entende, como você falou, para falar com gente que está menos acostumada. Sim. Tem espetáculo que é diferente. Enche de elemento, de luz, de música alta, de projeção e etc. E você fica, né? O impacto que ele te traz é diferente. Mas assim, de novo, é artesania, é ao vivo, e eu acho que isso faz toda a diferença. Cara, eu tenho uma parte do nosso papo aqui que a gente abre uma cerveja, né? Então eu separei uma cerveja pra gente abrir aqui, é uma cerveja belga, que eu ganhei lá do meu amigo Maurício, da importadora Meara. Ganhei não, eu comprei do Maurício. Viu Maurício? Uma dica pra você, eu comprei do Maurício. E eu vou abrir a cerveja e te servir, e eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte. Fiz uma conta de padeiro aqui, né, cara? 450 peças, vezes, sei lá, 10 atores, 8 atores. Cara, tem 3 mil, 4 mil caras aí apresentando as suas peças em várias salas e tal. Ou seja, estatisticamente, cara, a chance de acontecer merda é gigantesca, né? Sim. E aí, se você multiplica isso por 30 anos, cara, eu acho que a gente podia marcar um dia um outro encontro aqui só pra você falar das merdas que aconteceram no Festival de Teatro. Eu acho que vai ser até mais legal. Mas eu queria que você... Cara, me conta pra gente um pouco algumas coisas, assim, malucas que já aconteceram, coisas que não estavam programadas, como é que vocês lidaram com isso, enfim. Porra, Douglas, tem tanta coisa, cara. Tem a história da peça do Plínio Marcos. Plínio Marcos, pra quem não tá afeito, é um cara que fala do lado... Ele fala da zona portuária, que toda cidade tem. Independente de ser... E as características da zona... Independente de ser cidade de porto, cidade de mar ou não. Então, esses espetáculos passavam num puteiro e as atrizes estavam todas dos seus papéis, dos seus personagens e prostitutas. E aí os espetáculos aconteceu num teatro aqui em Curitiba, no Largo da Ordem, onde acontece uma feira todos os domingos há muito tempo. E aí as meninas saíram pra rua e começaram a chamar o público, etc. No que como diz o Diogo Portugal, Niki aparece um dos barraqueiros lá, dos feirantes, com uma arma e dizendo que aquilo era um absurdo, não sei o que, que ele ia atirar e que ele ia matar e tal. Mas porque elas reconheceram ele pelo nome, não é o cara? Provavelmente. Eu acho... Saúde. Viva. Cheers. Boa, Maurício, boa. Valeu, boa. Cara. Boa cerveja, viu? Bacos. Ela... O cara chegou armado, né? O cara chegou armado e, putz, a gente teve que chamar a polícia, enfim. Estresse, né? Estresse. E tem cara que fura, por exemplo, o cara enche a cara de droga e não vai fazer o espetáculo. De droga, não sei. Mas tem cara que não acorda, tem cara que pede um monte de coisa e não usa, tem cara que não pede nada na hora pede. Isso vem diminuindo, porque o mundo é mais profissional hoje, né? Esse amadorismo tem cada vez menos espaço. Mas, porra, tem muita coisa. Você falou que teve peça que vocês fizeram na igreja, cara, peça que vocês fizeram em presídio. Como é que são essas situações, assim, Basicamente é o seguinte, cara, um festival de teatro tem a função de trazer para o seu... Um festival de cerveja tem a função de mudar a cara. Se é para trazer peça que vem sem precisar da gente, não precisa fazer festival de teatro. Se é para trazer cerveja fácil, não precisa fazer um festival de cerveja. Compra no mercado. Compra no mercado, exatamente. Então a gente se desafia nisso. A gente vê espetáculos que estão acontecendo em espaços diferentes, que tem desafios técnicos que não vêm porque a conta não fecha. No nosso caso, a gente não tem um patrocínio específico para o espetáculo, a gente tem para o evento.
Tem que dividir essa verba. E tem espetáculos que são financeiramente Inviáveis. E não tem problema, faz parte do festival. E vocês bancam a produção de todos os espetáculos. A produção de todos. Então, quando você fala, fazendo presídio, cara, tava te falando, presídio, por exemplo, claro que você não pode entrar, mas conseguiu uma autorização para entrar numa obra no presídio que estava no final, quase inaugurando, que era do lado do presídio em atividade, uma expansão. Piraquara lá? Piraquara. Então, porra, tinha lá, ó, se acontecer qualquer coisa, vocês tinha um plano de como é que fala? De escape. Evacuação. De evacuação. Tinha todo um protocolo a ser seguido, porque a gente tava numa zona de risco. E o espetáculo era assim, o público entrava, os atores estavam em celas, tinha policial caracterizado com cachorro latindo. Então, você passava ali pra trás, cachorro era intimidador ali, né? Porque você precisa, para entrar, pra você absorver o que aquela história tem para te contar, às vezes você precisa realmente estar imerso no ambiente desse jeito. E isso é do caralho, porque o público tem que entender como é que é aquela rotina, como aquilo funciona, para entender como é que... Pô. E são as situações que marcam, na verdade, né, Douglas? Se você falar assim, você lembra aquela peça do Guaíra e tal, aquela talvez tenha sido mais uma. Não todas, como você falou agora. Mas essas que foram em locais diferentes, as pessoas falam comigo até hoje. Não tenho dúvida. Essa da igreja, você falou também, pô, teve que pedir a bênção pro arcebispo. Que foi na catedral, né? E foi falar com a cúria. Eu acho que isso é muito legal de dizer, sabe, Douglas? Porque, como você falou, né? As pessoas têm orgulho dos eventos da sua cidade, festival e tal. 95% das vezes que a gente precisou de uma situação diferente, especial, as pessoas foram compreensivas e permitiram que a gente pudesse arriscar juntos, assim. Porque claro que é mais fácil para o arcebispo dizer não quero peça aqui. Ou para o cara do presídio, especialmente, dizer, porra, para que eu vou me... Correr esse risco. Que confusão que eu tô armando para mim mesmo. E realmente a gente sempre encontra essas portas abertas, assim, isso eu acho um puta de um patrimônio que o festival conquistou. Mas mais que isso, que acho que o entendimento da cidade tá te falando, né, você estava falando de como isso traz orgulho, traz o senso de pertencimento. Eu acho que cada vez mais é isso, né? Sempre dou esse exemplo do filme lá, do Groundhog Day, lá, O Dia da Marmota. Você assistiu? Cara, não vi. É bom? Cara, esse filme é super antigo, lá, do Bill Murray e da Andy McDowell. Eles ficam presos no mesmo dia. Não lembra desse filme? Não vi, Dia da Marmota. Vou anotar aqui, eu adoro. E é uma cidadezinha que tem, sei lá, nenhum habitante. Eles têm uma tradição, e é real essa história, que se o bicho sai da casinha dele na hora lá, vai ser um inverno curto. E se não sai, vai ser um inverno longo, ou vice-versa. E aí tem o Bill Murray, que sempre faz esse personagem do Ranzinza e tal. Ele vai lá cobrir, ele, porra, o que eu tô fazendo aqui? Ele é num grande centro, vai nessa cidadezinha. E essa cidadezinha tem muito orgulho desse evento, como tem por todos os lugares, né? E cada vez mais a gente viaja para conhecer as tradições, não para conhecer os objetos, né? Ninguém vai para Paris para ver a Torre Eiffel. O cara vai ver lá o restaurante X, vai ver a cervejaria Y. Por você falou do bichinho que sai da casa. Tem um filme argentino daquele Guillermo Francella, acho que é o sobrenome dele, chamado Granizo. Acho que tem até na Netflix. Vou procurar. Cara, é um tesão a história. O cara, ele é o cara da previsão de tempo da televisão. E aí um dia ele é um cara super bem sucedido, mora numa cobertura, se veste super bem e tal. E daí um dia de manhã ele chega e fala, alguém liga assim, o ouvinte e tal tá perguntando se vai chover. Ele fala assim, não, 0 chance de chuva, podem ir pro clube, podem ir pra não sei o quê. E ele sai dali, ele passa num restaurante almoçar, tem um velho, bebão, decadente, numa cadeira, todo barbudo, chega pra ele e fala assim, erraste, amigo. Vai cair um granizo hoje às 17 horas e não sei o que. E ele olha assim pro cara e fala, putz, esses bêbados são foda, né? Cara, e aí, final do dia, fecha o tempo. E aí, eu adoro cinema argentino, cara. E começa assim, o vento, as folhinhas no ar, as janelas batendo. Cara, e vem. Vem, assim, acaba com ele, cara. Acaba com a reputação dele, assim. E aí ele vai atrás do velho pra falar assim, como é que você sabia essa porra, né? Daí o cara, daí ele
Eu não posso contar a resposta, senão eu vou dar o spoiler do filme, mas ele convida o cara a ir até a casa dele, o cara morava no meio da natureza, assim. E ele falou, ó, toda vez que isso aqui acontece, pode esperar que, cara, tesão o filme, cara, muito bom, assim. Eu vou procurar. Aí, ó. Porra, que coincidência, hein? Trovoada, hein? Ai. Cara, uma coisa que eu queria te perguntar aqui, que também, assim, uma curiosidade que eu tenho, assim, são a tua relação e o teu conhecimento, assim, a tua vivência com os atores e as atrizes, né? Porque, pô, em 30 anos, cara, há 30 anos atrás já tinha os figurões, né? Já tinha o Fagundes, você falou. Mas tinha, talvez, sei lá, o Matheus Nastergalli lá começando, né? O Matheus é o cara que fez a peça na igreja. Então, olha que legal, cara. Quantos caras, assim, que você deve ter visto que eram caras... que, assim, você já olhava e falava assim, pô, esse cara é bom, e depois você viu o cara estourar, né? Puta, bastante, Douglas. A gente tem história, mas é legal que a gente tem esses profissionais, essas atrizes, esses atores, eles criam um vínculo com o evento. Então você pega, por exemplo, Vladimir Brista, Lázaro Ramos e Wagner Moura. A gente trouxe eles para cá em 1999, num espetáculo chamado A Máquina. Tinha mais dois atores, uma atriz e um ator, que esses não vingaram. Esse espetáculo, ninguém tinha assistido, ninguém sabia quem eram esses profissionais, nada. Eles eram os baianos que estavam montando o espetáculo. Mas já eram bons, né, cara? Sim. E aí a gente trouxe para cá, a gente tem esses olheiros que eu falei para você, que vem aqui fazer o comércio e contratar espetáculos. O pessoal do Sesc de São Paulo, que tem uma rede de, sei lá, 60, 70 teatros. Olhou, gostou, contratou. Eles se mantiveram em cartaz lá por mais de um ano no circuito Sesc. E daí eles foram para a projeção nacional. E até hoje, se você perguntar para o Wagner, se perguntar para o Lazinho, se perguntar para o Vladimir, todos eles vão dizer que eles aconteceram aqui. Eles falam para mim, eu ligo para eles, isso aqui, eles falam assim, porra, Leandro, dessa vez não vou dar para ir, meu irmão, mas você sabe que carinho que eu tenho, não sei o que, ou claro, meu irmão, assim que precisar, quando quiser, não sei o que. E isso é uma das histórias de diversas histórias de profissionais que passaram por aqui. Não vou dizer que o festival é responsável, claro que quem é responsável são eles, pelas suas carreiras, etc. Né, mas eu acho que a gente é esse hub, assim, essa chancela, a gente tem os dois. A gente tem um lugar onde as pessoas se encontram e a gente tem um lugar que as pessoas se encontram porque sabem que aqui vai ter a oportunidade de ver coisas diferentes. Sim. E que tem uma curva ascendente. E eu fico pensando nisso, os caras que vêm, os atores, eles devem gostar de vir, porque, cara, é o encontro da galera no ano, os caras ficam olhando gente nova, né? Eles curtem um monte, a gente tenta fazer isso, porque são desafios. 30 anos você tinha uma entrega, há 30 anos você tinha uma entrega, agora você tem outra entrega. Então por que a pessoa vem para cá? A pessoa vem para cá, inclusive, né, a gente tinha vários restaurantes. Aí o cara falou, porra, não lembro quem foi. Fui pro festival, nem parecia que eu tava no festival. Talvez seja o Zé Wilker que tinha falado, falou isso. Porra, realmente, você tem razão. Então vamos reunir todo mundo no mesmo restaurante para dar chance das pessoas se encontrarem. O Zé Wilker falou isso? Eu acho que foi ele que falou. Cara, esse cara era bom pra cacete, né? Puta ator. E o cara tranquilo, gente boa. Parecia um cara mais blasé, assim, né? Mas não, nada disso. Não, cara. Ele tinha... Pô, eu me apaixonei por ele depois do Rock Santeiro, cara. Ele era muito bom, né, cara? Não, esse é o seu Gilmar. Esse era o Lima Duarte. O Lima Duarte. Que trabalhou super bem também, né? A gente fez, Douglas, no ano passado, uma pesquisa de resgate da nossa história. A gente tinha bastante coisa, mas como a gente completou 30 anos, a gente resolveu juntar. Contratou até uma pesquisadora que foi atrás. Então, ela lembrou de um monte de coisa que nem eu lembrava, sabe? Conseguiu recortes, conseguiu imagens. Então, por exemplo, agora essa coisa da inclusão é tão grande, né? 2001, 22 anos atrás, a gente fez uma mostra dos excluídos. O que era a mostra dos excluídos? A gente trouxe pessoas com algum tipo de limitação física, um espetáculo com limitação física, um espetáculo com atores com limitação intelectual, e a gente trouxe um espetáculo de transsex já há 20 anos. O festival tenta sempre ter antecipar tendências, exatamente. Debates. Exatamente. E não é uma coisa de moda, não é uma coisa de você traz, momento. Né, cara? Algumas você deve ter trazido e não virou também, né? Assim, muitos. Cara, porque é isso, 400 por ano, em 4 você vai acertar, 1% pelo menos você vai acertar. Mas talvez 99%, provavelmente a gente errou muito mais do que a gente acertou. Mas também o que é acertar e errar? Eu acho que é muito comum as pessoas falam pra mim, puta, o que eu devo assistir no festival? Eu falo, cara, o que você quiser. Sei lá, né? Sei lá, exatamente. Vai lá. E é engraçado esse medo, acho que acontece com cerveja também, das pessoas precisarem de
de uma dica. Porra, quanto custa pagar 15? Cara, gasta os 15 pila e tenta. O máximo que acontecer, você vai assim, pô, tu bebe cerveja e não gostei. É repertório também, não é? Não precisa, a vida não é só feita de bons momentos, de coisas, de boas cervejas e de carne mal passada, cara. Tem vezes que você vai no churrasco e a carne tá torrada. E, porra, você experimenta até pra você saber que você não gosta daquilo. Cara, o Fringe começou em que ano no festival? 98. Eu fui pra Edimburgo pela primeira vez, daí o festival começou a crescer, 92, e aí recebi um convite e fui pra lá e vi, cara, que negócio do cacete isso aqui. Porque tem uma diferença interessante aqui. Até legal você explicar talvez o que é o Fringe, né? Eu explicar o que é o Fringe. Fringe o Festival de Teatro de Curitiba nasceu para trazer essas 14 peças. Desde o primeiro momento, Curitiba tinha algumas outras coisas acontecendo, uma exposição e tal, e a gente chamou de programação associada, para incluir na programação. Aí o teatro tem uma linha tênue. O que é teatro, o que é dança, o que é circo, o que é ópera, e depois disso começou projeção, etc. Mas o que é cinema, o que é música, e ainda bem que não existe esse limite. Então, aos poucos, a gente foi incluindo outras linguagens. Começamos a colocar lançamento de livros, cinema que tem a ver com teatro, seja pela temática, seja pelos atores, seja pela linguagem, enfim. E a gente transformou isso no Festival de Curitiba. E o Festival de Curitiba é uma soma de diversos eventos que acontecem ao mesmo tempo, inclusive o que a gente chama hoje de Mostra Lúcia Camargo. A Mostra Lúcia Camargo é aquele primeiro festival onde a gente convida os espetáculos. Mas, por a gente causar essa atenção e reunir as pessoas, muitos espetáculos querem vir aqui, só que a gente não consegue convidar todos. Então, copiando Edimburgo, a gente criou o Fringe. O que é o Fringe? A Fringe são peças que querem vir, não passam pela curadoria. Eles têm duas limitações, são 2 filtros que a gente coloca. Um, que é um acordo com o sindicato, que 70% a 80% dos profissionais têm que ser sindicalizados para a gente não ter teatro amador. E outro, que a gente não quer nenhum tipo de proselitismo religioso. Nada contra nenhuma religião específica, simplesmente contra a pregação de qualquer religião no evento. Fora isso, qualquer espetáculo pode ter de qualquer tema, de qualquer... Se o cara quer falar se é pró-aborto ou contra o aborto, os dois espetáculos podem estar. Tinha que criar uma regra também para os artistas pararem de falar de política, cara. É muito chato isso. Todo lugar que você vai agora, cara, ou tem um retardado que pula e fala fora Lula ou fora Bolsonaro, ou o artista que fala, porque porra. Cara, chega, né, desse negócio. Eu acho absolutamente inconveniente esse tipo de manifestação. Inconveniente? Inconveniente. Eu também acho. Puta, esse tipo acho de manifestação demais. ali. Mas enfim, isso é incontrolável. Eu lembro quando assisti o filme do Batman, no Cine Condor. O Batman pega o cara assim e fala... Junto o cara, se o cara fala, who are you? Daí pula um louco na plateia, meu nome é Enéas! Cara, a galera se cagava de rir no... Pô, cara, então, assim, é um negócio que já existe há muitos anos, né? Fantástica do cara. Lembra do Enéas, cara? Enéas, claro. Ele tinha o meu nome é Enéas. Claro, uns 3 segundos. Mas então o Fringe é isso, são espetáculos que vêm pra cá, do Brasil e do mundo inteiro. Desses 450 espetáculos, 425 são do Fringe. E a gente deve ter tido uns 25 de fora do Brasil, 400 do Brasil, e a gente atrai aí dos 27 estados da federação, 23, 24 estados sempre representados aqui, e sempre de maneira independente. O que o festival oferece? A preparação da sala, um profissional, a venda de ingresso, a possibilidade de encontrar as pessoas, enfim, a gente presta uma série de serviços para quem vem para cá, tenta entender o objetivo. Então o objetivo é o quê? Vender ingresso, maravilha, vamos te colocar para vender ingresso. Não, meu objetivo é encontrar pessoas. Maravilha. Meu objetivo é tentar viabilizar uma turnê maior. Maravilha. Então a gente tenta entender o motivo e tenta destinar para isso. E isso vem dessa cópia de Edimburgo. E aí o que eu ia colocar é o seguinte, cara. Diferente de centros mais maduros, especialmente os anglo-saxões, saxões, né? O Brasil tem uma característica própria, que vem também dos países latinos, que é as salas de teatro são sempre apêndices, como disse, de uma associação, de uma igreja, de uma escola, da municipalidade. Então as salas muito mais são caixas vazias em que alguém vai lá e aluga para se apresentar do que locais comerciais. Na Inglaterra, não. Cada sala é como se fosse uma lanchonete, está aberta lá. Eu preciso usar de manhã fazendo palestra, de tarde alugo para ensaio, de noite apresento
a companhia e vou rodando. E tem o bar do lado e eu cobro, se possível, o estacionamento. Tem uma lojinha que eu vou vender minha quinquilharia e tem hoje em dia a famosa taxa de inconveniência, né? Taxa de conveniência, que é uma grana pro ingresso. Enfim, o cara tenta tirar o máximo possível daquele ponto comercial. Teatro é mais um ponto comercial. Sim. Né? E eu entendo essa postura um pouco mais empreendedora. Você vê muito pequena Miss Sunshine, assim. O pessoal entra numa Kombi e vai tentar a vida, né? Filme do caralho também. Sensacional. E aqui é um pouco menos. Então a gente tenta, com o Fringe, também fomentar essa cultura mais empreendedora, tanto dos administradores de salas, como de quem faz teatro. Mas tá funcionando. Vide a quantidade de espetáculos diferentes que a gente tem. Sim, a gente tava falando do José Wilker, tinha aquele filme, o Bye Bye Brasil, que os caras subiam num caminhão e iam fazer peça e tilete pelo Brasil. Aí. Né? Tipo o Barão de Munchausen lá. Né? Lembra desse filme também? As aventuras do Barão de Munchausen. Que o cara fazia. Chegava lá, monta o circo, passa o chapéu e assim se vive. Teatro, a gente tem uma situação aqui, né, de patrocínio, tem que ter, mas basicamente teatro vive de bilheteria. Ele tem que funcionar com a grana do ingresso. E esse é o grande desafio. E isso que eu particularmente gosto de fazer, eu gosto de vender ingresso. Que legal. Cara, e você tem uma ligação com a cerveja interessante também, né? Porque você é um dos sócios da Way e você já teve um bar, né, cara? Um dos primeiros bares aqui em Curitiba, lá, acho que era o Sucatão o nome? Sucatão. Que tinham cervejas diferentes, né? Então você foi um cara que sempre curtiu teatro e cerveja, né? Basicamente é o mesmo Deus, né, cara? Ou é Baco ou é Dionísio, depende da civilização, se for a grega ou a romana, mas os dois são os deuses, tanto do teatro quanto da cerveja, do vinho. É o mesmo Deus que eu rezo, que eu me ajoelho. E a história aqui, a Way tem a ver com o bar, porque o Sucatão tem esse nome porque ele era... ele estava no prédio em que foi a primeira oficina mecânica de Curitiba. Ali no Largo da Ordem. No Largo, né? Então, quando a gente chegou lá, tinha um chão de antipó e tinha um buraco. O carro entrava lá e as pessoas não tinham um macaco hidráulico. O mecânico descia a escada ali para ver o que acontecia embaixo do carro. Eu era novão, assim, era um bar que dava umas coroas bonitas, assim, né? Hoje eu tô coroa e essas coroas devem estar com, sei lá, com 60, 70, mas... Porra, eu lembro na época, assim, eu tinha uns 20 anos, dava umas mulheres bonitas. Múmia na tumba. E aí, eu sempre curti cerveja. E quando eu abri o Sucatão, eu queria ter cervejas diferentes. Cheguei e ia para Paranaguá, pensei, porra, se vem barco do mundo inteiro, alguém deve trazer cerveja para vender. E aí com a Boxer eu consegui trazer... Fullers, Guinness, não, cara, era minha cerveja favorita, cara. Old Speckled Ham? A Newcastle Brown Ale. Eles tinham no TEP, que era uma coisa super difícil, Sim. né? Eles tinham garrafa, tudo bem, mas o TEP era difícil. Eu tinha Old Speckled Ham, eu tinha Newcastle, eu tinha Cidra, como ninguém tinha. Isso, né, contextualizando aqui, final dos anos 90 também. E aí, basicamente, o que aconteceu foi que em 2001, o então prefeito Cássio Taniguchi convidou meu então sócio Cássio Chamek para ser presidente da Fundação Cultural de Curitiba. Dele. E eu para ir junto lá fazer uma diretoria. Quando eu fiz isso, eu contratei uma amiga minha para assumir o bar. Eu não ia poder trabalhar no bar. Mas falei para ela, você é muito preparada. Porra, a Luciana Secato, ela mora nos Emirados Árabes, até vou falar para ela assistir. Ela mora nos Emirados Árabes e o pai dela tinha inventado o biofil para recuperação de queimados. O pai dela era um apicultor e percebeu que a cera da abelha lá, caralho, hidratava. Tinha um poder de cura enorme, de reparação enorme. Enfim, chamei a Lu, falei, Lu, você tem que tocar o bar e tal, mas, cara, você é muito preparada para isso. Eu tenho uma dificuldade enorme de achar cerveja, então eu estava pensando aqui em fabricar cerveja. Você pode fazer uma pesquisa aí para mim? E voltando ao início da conversa, nós estamos falando de pré-Google também. Não era assim, não era ChatGPT que era fazer na cervejaria. E ela fez um puta no estudo e me mostrou lá, são 3 tipos de cerveja, alambique, as ales, as lagers. As ales e as lagers. Que troço interessante. Fazia essa porra aí. Não, foi. Tá difícil de achar, eu vou fazer. Não, essa era a ideia, vou fazer. E aí,
ela falou assim, mas meu pai conhece uns caras lá em Blumenau que fundaram uma cervejaria e estão a fim de vender metade. Em vez de você fazer a tua, você não tá a fim de comprar? Eu falei, porra, não sei, né? Aí a gente era sócio do bar, eu falei com o sócio, falou, cara, você tá louco, a gente nem tem grana, nem consegue tocar um bar, imagina uma cervejaria e tal. E a cervejaria era a Eisenbahn. Já estavam procurando sócio, Já estavam procurando sócio e, teoricamente, chegou em mim, não sei se chegou de verdade e tal, se era só um boato, nunca fui em frente com essa possibilidade, mas a Lu trouxe isso. Mas acho que era, porque depois depois de uns anos a Malve, acho que entrou na sociedade, né? Os Donini, né? Depois a Skin, Perdigão. né? Antes a Perdigão, né? Da Perdigão não sei, eu sei que a família lá... Brandalize. Aquele... Acho que é o Guilherme, acho que até hoje ele é CEO da Malve. Eles entraram, cheguei até a fazer reunião com eles lá na época. E um tempo depois eles... acho que 1 ano, 2 anos depois... Mas enfim, daí teve isso. Daí eu né, fiquei com isso na cabeça, fui para Inglaterra. Eu fui fazer um mestrado na Inglaterra. E na Inglaterra eu também continuei pesquisando sobre cerveja. E aí quando eu voltei da Inglaterra, eu procurei o Rafael Zanetti, que até hoje é meu sócio na Whey, porque ele tinha uma loja de vinho. Ele já tinha Vino? Já tinha. Ele estava com a Expand, depois ele mudou para um outro nome que não era Vino. Mistral? Eram franquias de vinho ou não? Era a franquia da Expand, mas ele mudou para um outro nome que não era o Celavi, não era Decanter, mas era antes da Vino. Enfim, fui falar com ele e falei, Rafael, porra, blá 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 blá, tinha um bar, fiquei na Inglaterra, pesquisei, até pensei em mudar meu foco, em vez de fazer uma fábrica de cerveja, fazer uma fábrica de saquê, porque né, a cerveja tem um player dominante, então o insumo é mais difícil, o saquê tem bem menos concorrência, e o saquê não tem design, o saquê não tem apelo, né? Não tem um apelo mais romântico e tal. Mas antes de abrir uma fábrica... Cara, mas acho que é mais fácil convencer um japonês a tomar cerveja do que um não japonês a tomar saquê, né, velho? Mas até hoje eu acho, cara, que um saquê numa long neck, uma embalagem pequena, numa balada, tomado no gargalo, pode funcionar. Eu acho. Fica aí a dica. Tudo cara. Que você tem que criar o hábito assim no Brasil, eu acho uma tarefa muito árdua, cara. Muito arriscado, né? Você leva muito tempo. Você vê o negócio da kombucha, cara. Né? A cidra, né? Puta, são mercados assim que você vai, vem. Hidromel. Acaba nichando, né? Muito assim. E fica pequeno. Mas enfim, daí eu falei pro Rafael que eu queria, antes de abrir a fábrica, eu queria abrir uma loja, com uma loja dele, porque na minha trajetória de vendedor, eu acho que o mais importante que você saber fazer é saber vender. Então, meu plano era abrir uma loja de cerveja. Era abrir uma fábrica, mas antes de abrir uma loja. E o Rafael falou, porra, não entendo nada de cerveja, mas eu vejo a cerveja hoje, isso 2007, 2008, no mesmo patamar que o vinho estava há 10 anos. E o melhor amigo do meu irmão, o cara que faz umas cervejas em casa aí e tal, vamos falar com ele. Ele pode ser nosso gerente da loja. E era o Alessandro. Aí o Alessandro veio com uma poção mágica, cara. O cara trouxe como chama aquela embalagem de 2 litros? Não growler. Ah, não, eu sei, era aqueles post-mix? Era tipo um post-mix, exatamente. Com uma cerveja, cara, que eu nunca tomei igual até hoje. Eu te falo que, porra, espetacular. Não sei porque ele não tá na linha da Whey. Ela inspirou a nossa Red Ale. Mas a nossa Red Ale, eu sou fã. Pra mim, a melhor cerveja da Whey é a Amburana e a segunda é a Red Ale. Mas essa era melhor que a Red Ale. Pelo menos também na minha memória afetiva. Acho que é. Era assim. Igual um dia um amigo meu tava me explicando por que o crack era uma droga tão forte, né? Porque o cara tem uma experiência da primeira vez que ele consome, que ele nunca mais tem. Ele fica a vida inteira tentando voltar, repetir e nunca mais tem, porque só foi naquela... E serve pra tudo, né? Você vai numa viagem, porra, foi agora pra um hotel com a família, que a Tatiana, minha esposa, tinha ido, sei lá, muitos anos atrás. Sim. E aí voltamos lá e falamos, era melhor ter deixado na memória do que ter tentado repetir, né? É, bem isso. Cara, é curioso você falar isso. Semana passada o Beiro me perguntou, pai, qual foi a viagem que você mais gostou? Eu falei, Beiro, gostei daquela que a gente pescou as carpas lá em Nova Petrópolis. Puta, aquela foi legal. Gostei daquela outra lá com o Dinda e com a Dinda. Também, né? Então é legal isso, né? Assim,
A criança acho que vive isso até mais intenso. E às vezes é bom que fique lá, na memória, né? Você repete, puta, no fim. Você vai voltar lá, não vai pescar. Não vai ser igual. Ou você vai pegar, não vai ter. O momento vai ser diferente, vai chover, sei lá. Mas enfim, daí o Alessandro veio, o Alessandro falou, não, vamos fazer a fábrica. Não, Alessandro, a gente vai fazer a fábrica, cara, mas vamos abrir a loja primeiro. E aí o Alessandro começou a me convidar para os eventos. Fui no evento do Samuel, fui no evento do Iron, degustação de cerveja, então ninguém tinha fábrica naquele momento. Só trazendo coisa. Falei, porra, isso que eu sempre quis, 10 anos lá no Sucatão, esses caras que eu queria ter perto com essa diversidade de cerveja, etc. Nisso eu comecei a assinar uma newsletter chamada Cervezia. Conhece? Tem até hoje. Do Matias. Uhum. E tinha classificados ali. E nesses classificados apareceu uma fábrica lá em... Uma planta lá em Brasília à venda. Era de cerveja ou era de... Cerveja. O cara tava migrando pra... Porra, tá difícil. Energético. Né? Energético, exatamente. Sabe por que eu sei que é energético? Sabe essa história, não? Não. Quando a gente montou o Clube do Malte ali no centro, o Lazarento e o fechou, Alessandro... Né? Assim, ontem lá estavam... Eles não conseguem mais o alvará pro ponto. Que pena. O Lazarento, do teu sócio, o Alessandro, pegou e me vendeu umas Pilsens. Era a época da Copa. Eu falei assim, cara, a gente precisa de um chopp bem baratinho, porque... A gente fez uma promoção aqui, que saiu um gol, a gente vai dar chopp pro bar inteiro. Falei, não, tem uma aqui, vou te vender por 5 litros. Eu falei, não, puta, tá dentro, manda, né? Só que ele tinha feito o Pilsen e tinha um anel de silicone no fermentador que tava com gosto de energético. Ele soltou o gosto do energético no chopp. Cara, não ficou ruim, mas assim, sim, você sentia o gosto ali, né? Daí eu falei pra ele, cara, tá com gostinho de chiclete essa Pilsen. Aí ele falou, não, cara, eu vou te explicar, eu já troquei, tem um anel, até hoje eu encho o saco dele, eu falo, cara, você não consegue me vender uma Pilsen com gosto de chicletes? Muito boa. E era isso, o cara tava migrando pra energético, daí ele veio pra cá, foi um cara muito legal, ele fechou um preço, e o cara falou assim, cara, você vai operar esse negócio? Eu falei, não, os sócios nem sabem que eu tô comprando aqui. Ele falou, não, então você me deixa ficar o verão? Eu falei, beleza, cara, porque... Se vier agora, você vai perder o verão, eu também vou perder o verão. Então fica você no verão, depois você me passa. E aí, nesse tempo, o cara me ligou e falou assim, cara, o seguinte, eu te vendi de um jeito, só que a caldeira não tá legal. E eu não tenho coragem de entregar a caldeira assim. Eu fechei um preço com você, eu vou te entregar uma caldeira nova. Pelo preço. Se você topar dividir comigo esse valor dessa caldeira, pra mim é melhor, mas se você não topar... Vou honrar. Eu vou honrar. Eu falei, porra, cara, que bom prenúncio de business que eu tô fazendo com um cara que você e tal. E, porra, né? Paguei pra ele. E aí veio essa planta, o Alessandro alisou o chão. O Alessandro... Meteu a mão na massa. Cara, literalmente o cara fez a implantação. Ele, tinha peão, pedreiro junto com ele, mas ele tava lá. Sim. Assentando tijolo e tudo. E é a planta que você conhece até hoje. Sim, cara. sim. E os tanques lá, eles contam essas eras geológicas da Whey. Os tanques mais foscos são dessa... Cara, um dos primeiros caras a tomar cerveja na fonte lá fui eu, porque no dia que eles finalizaram a primeira cerveja, alguns dias depois eles tinham feito uma amburana lá. E eu fui lá, tava lá minha segunda favorita, minha primeira favorita. Tava o Daniel, tava o Alessandro, um domingo à tarde, assim, e, cara, não tinha nada, só tinha 1 ou 2 fermentadores, assim, a gente vai começar a fazer a mudança agora, essa semana e tal. Eu lembro bem, assim, cara. E eu acho legal falar, a gente tá falando, né, de como o mundo do teatro curitibano ganhou projeção nacional, e eu consigo fazer um paralelo com o mundo da cerveja curitibana. Cara, a Whey foi 5 vezes pra Dinamarca, no Festival do Mikkel, né? Porra, é o cara que escolhe as 40 cervejas que ele acha as melhores do mundo. E 5 vezes seguidas ele levou a Whey. E não só isso, ele veio pra cá, ele conheceu as pessoas, né? Então, porra, eu acho que assim, eu acho muito legal que o curitibano consome a cerveja curitibana e tem orgulho dela, diferente do que com outros produtos, até com a arte. Isso mudou muito. Eu acho que hoje o artista plástico curitibano vende obras para casas de famílias curitibanas. A gente, né, tem uma cultura queijeira que você consome o queijo aqui e gosta. Você tem mais assim essa autoestima do que é regional. Isso eu acho muito legal. Mas especialmente com a cerveja, eu acho que isso vai além. As pessoas preferem uma cerveja de grande, né, uma mainstream e uma local. Elas preferem uma local. E isso
talvez não aconteça com outros produtos, sei lá, com uma roupa de marca. Você prefere uma marca... Cara, mas é que hoje, assim, a gente tá com, assim, muito bem servido, né, cara? Tem muitas cervejas boas, assim. Muito, cara, muito. Acho que antigamente tinha uma diferença de produto muito marcante. Eu acho que em alguns estilos ainda tem, mas cara, hoje você toma cervejas muito boas, cara. Não, e hoje você tem acesso a insumos que você não tinha, né? Os caras aprenderam também, cara. Acho que assim, as coisas vão melhorando. Porra, existe um fator tempo também, né? 9 mulheres grávidas não fazem filho no mês, né? Isso aí. Então você tem que esperar, você tem que maturar, mas eu acho que, né, voltando ao exemplo do tipo exportação, que é essa chancela de qualidade que não devia ser. Mas, porra, a gente faz em Curitiba cerveja super tipo exportação. Os caras muito talentosos. Junqueira, Alessandro, que eu sou super suspeito pra falar, que pra mim é facilmente um dos 3 melhores cervejeiros do Brasil e um cara top mundial, assim, um cara que os caras das grandes cervejarias procuram ele. Lá, a Brewdog, o cara da Brewdog procura o Alessandro. Né? Mas Junqueira, Alessandro, o menino da Ignoros lá, esqueci o nome dele, o Beto? É o cervejeiro. Tem o Saulo? Não, Saulo? Não, tem 2 irmãos, né? Eu acho que é o Beto mesmo, cara. E, porra, um monte, cara. Um monte. Né? A gente toma boas cervejas e num preço acessível, né? Sim. Eu acho sensacional, cara, essa cena. Porque há 10 anos você tinha... Você não vê mais Skol, cara. Você não vê mais Skol na TV. Porque antes era, né? Porra, todo futebol, todo bolado. Skol. Hoje você não acha nem no mercado, bicho. Você vê lá, eu quero tomar Skol, não quero, mas eu quero tomar Skol. Onde você acha Skol pra vender? Não tem, cara. Então, impressionante, e né, você cara? vê essas cervejas. Então, porra, que vitória é essa da guerrilha, né, da Ucrânia contra a Rússia, assim, cara? Porque é a grande corporação contra as guerrilhas, cara. É do caralho isso. E hoje, assim, cara, vejo meus amigos ali que tomavam as cervejas mainstream, assim, tomavam Antártica, Brahma, Skol e tal. Cara, a cerveja de entrada dos caras é a Beck's, a Spaten, a Heineken, aí vai para as Patagônia da vida e tal, né? Então, eu sempre falo pra turma aqui, eu falo, cara, a gente vai ter um problema de verdade o dia que as pessoas não quiserem mais tomar cerveja. Porque... cada vez mais as pessoas vão querer tomar cervejas boas. Sim. Né? Porque o cara entende que assim, é o lance do beba menos, beba melhor. Falou, não vou mais sentar e tomar 10 latas, vou tomar 2. Mas, pô, eu quero que sejam 2 latas bem legais. Sim, talvez seja meu único momento de prazer do dia aqui, né? Uhum. E é legal que o cara tenha essa percepção que ele pode achar isso com o produto feito aqui. Ele não precisa pegar o vinho... O vinho é isso, né, cara? Agora também tem uma percepção diferente do vinho brasileiro, especialmente do Rio Grande do Sul, mas há, sei lá, até 5 anos, porra, tinha que ser o argentino. Não serve o Rio Grande do Sul, tá do lado da Argentina, mas não serve o Rio Grande do Sul, tem que ser o da Argentina. Tudo bem, a gente tá falando de Mendoza, que é mais embaixo, mais frio, mais apropriado, etc. Mas não era essa diferença de você falar, puta que pariu. Você sabe que o mercado tá crescendo bastante, cara, cara importando uva e vinificando aqui. Uhum. Então, cara, o mercado também tá numa transformação gigante, né? E a gente acha, né, esses produtos. Então eu tenho bastante orgulho dessa história da Whey. Acho que uma história realmente vitoriosa. Fez parte desse movimento de mudança cultural. Ontem fui almoçar na Arco-Íris, melhor churrascaria do mundo. E a gente tá fazendo a cerveja pra ele. Você já tomou? Não. Sabia? Não sabia. Não, a cerveja da Arco-Íris é da Whey. O Giovanni, que é o dono. Daí eu cheguei lá, tem bonitinho lá um displayzinho de mesa que tem lá Arco-Íris, Whey e tal. E ele falou, cara, as pessoas gostam muito e gostam ainda mais quando vem, que é da Whey, porque reconhece a marca. Eu acho a história do caralho, sabe? As pessoas terem essa associação de qualidade com Whey numa empresa que nunca investiu em mídia de massa, nunca... É realmente passo a passo, né, cara? Guerrilha. E uma tremenda uma conquista. E tem espaço assim, várias marcas, né, cara, criando seus espaços, né? Pô, a gente falou da Whey, tem a Body Brown, tem a... Sim, cada um no seu modelo, cada um nichando, né? Mas... Você já foi na Frauenfeld lá? Não fui, eu também não fui. Dizem que é legal, as cervejas eu já tomei, são boas, então cervejas. Começa a chegar, né, gente nova também. Sim. Puta, eu acho muito legal. Cara, pra gente finalizar aqui, eu queria te fazer uma última pergunta que é o seguinte, nesses
30 anos de festival, assim, você consegue também enxergar uma mudança de comportamento do público? Vocês acham que vocês sem dúvida, participaram muito dessa mudança? Como é que você vê isso? Cara, eu não só eu acho, mas eu escuto isso, né? Que Curitiba o público é diferente. Tudo bem, já tinha isso, mas assim, o Zé Celso Martinez Correia morreu, o Aderbal Freire Filho morreu. E aí eu vejo, talvez seja minha bolha, é possível que seja minha bolha, mas aí eu vejo que, né, os sites explicam quem são esses caras e tal, e eu acho que o público curitibano sabe quem são esses caras. Por exemplo, o Geraldo Thomas. O Geraldo Thomas é um cara conhecido em Curitiba, mas ele não tem essa mesma projeção popular de quem não está ligado ao teatro saber quem é o Geraldo Thomas, como ele tem em Curitiba. Porque aqui o cara causou e aqui o cara impactou porque ele estava no festival, e o festival era esse meio de propagação de interesse. Então as pessoas... Eu falo muito isso, assim, ó, é claro que é importante que as pessoas vão ao teatro, mas mais importante é que no dia seguinte, mesmo quem não foi, escute uma conversa no escritório dizendo que foi e sentir que participou. E teatro não é uma linguagem fácil, né? O teatro tem uma certa dificuldade, por exemplo. Você vai no cinema, você sai aqui do escritório e vai pro cinema. Teatro, você tem essa impressão, não, preciso passar em casa, trocar de roupa para ir no teatro. Mas até isso eu acho que mudou, cara. Então, exatamente. Antigamente era um programa, agora assim, vamos lá. Era um ritual, né? E hoje é mais easygoing, assim. E eu acho que isso, trazer essas personalidades pro cotidiano, trazer o consumo do teatro pro cotidiano, eu acho que tem bastante ou alguma participação desse evento, nesses 30 anos, nessa insistência, nessa persistência. E eu acho que sim, então. Eu acho que a gente fez parte dessa mudança cultural da cidade. Eu fico bastante orgulhoso disso. Que bom. Cara, eu queria te agradecer bastante por você ter vindo aí. Acho que várias histórias para mim são novas aí. Cara, tem números, né? Eu não sabia que já tinha 31 anos, você falou? 31. E eu já te falei isso 20 vezes também. Eu acho do caralho o festival, acho que vocês estão de parabéns. Fica aqui o meu compromisso que eu vou encher o saco do Greca. Nem que a primeira vez que eu encontrar ele, eu vou falar, cara, tem que chamar os caras do Festival de Teatro, tem que chamar os caras em Cidadão Honorário. Vocês dão esse título pra tanta gente que não merece. Pô, vocês têm que dar pra quem merece, né? E, cara, puta, sorte pra vocês, vida longa. Eu imagino que você deve estar, como a expressão que você me falou, que depois dos 50 vira ampulheta, né? Sim. Você deve estar pensando muito nessa transição, né? Não, eu tenho, graças a Deus, tive a sorte de achar uma sócia que tá assumindo. E que, puta, vem com gás, vem com... Sim, isso é importante. É uma transição de empresa, cara. Sim, né? E é uma menina que puta, mergulhou no evento. Puta, que sou bom. fã dela. E não é porque a gente tá aqui, né? Sei lá quem tá assistindo ou não, mas é sempre bom. Há milhares de pessoas. Milhares de pessoas, milhões. Em todos os 4 cantos do mundo. Não, mas amanhã ela tá sabendo já do teu comentário aqui. Que bom, cara. Não, mas aqui, o fato é o seguinte, cara. Algumas vezes que eu vim aqui, 4, 5, a gente sempre marca de falar por 1 hora e fica conversando 2 horas e meia. Então, acho que flui sempre bem, cara. E sempre uma troca muito interessante. Você traz muitas coisas também que você gostou. Me alimentam muito, cara. Então, cara, eu te agradeço, eu te desejo sorte. E vamos aí. Vamos pensar em outras oportunidades, outras histórias aí. E marcamos, tá bom? Valeu, Douglas. Obrigadão. Abraço.